Olha eu aqui de novo. Pois é, então vamos começar a falar sobre isso. E olha, é fundamental a gente ter os ouvidos, o coração aberto para aqueles anjos que aparecem na nossa vida, e não só aqueles anjos que são pagos para isso, mas especialmente aqueles que vêm é, como uma bênção para a gente aqui, para trazer algumas informações, né? E é muito interessante porque cada um tem o seu nível, cada um tem o seu ponto de conhecimento, cada um pode impactar a sua vida de uma forma distinta. Por isso que é importante a gente, ou eu considero importante que a gente escute, que a gente entenda a tudo e a todos de certa forma, e que efetivamente a gente coloque então a nossa cabecinha para funcionar, o nosso pensamento crítico, a nossa análise crítica para dizer se aquilo faz ou não faz sentido para a nossa vida. Pois é, e assim acontece nos treinos, né? Porque a gente acaba encontrando uma pessoa ou outra que está vendo ali, participando do seu dia a dia, de certa forma, seja olhando para que se você eventualmente tiver algum problema lá na parte funda da piscina, a pessoa vai lá te resgatar, ou então um nadador um pouco mais experiente que esteja ali do teu lado por uma outra razão, te deu um certo apoio, e seja até aquele lá que num relampejo de generosidade identifica o esforço que você está fazendo e ele acaba trazendo coisas muito interessantes para você. Pois é, e assim eu quero voltar à história aí dos meus anjos, né, dos meus coaches e dos meus mentores, se eu pudesse, né, se eu posso chamá-los dessa forma. E lembra que o primeiro que eu trouxe aqui foi o Edmar, que é o guarda-vidas que nós temos lá, e numa das nossas conversas ali, depois que eu saí da água, ele pegou e falou assim: nossa, você está perdendo muito tempo nas bordas, você já percebeu quanto tempo você fica parado lá, para depois que você começar a nadar? Lembra que isso daí é psicológico, o negócio da borda é psicológico. E aí eu trouxe para vocês o conceito das muletas que nós temos, né? Daqueles cadeados que nós criamos aqui na nossa vida, e que de certa forma essa fala do Edmar, ele me abriu aqui a cabeça de uma certa forma para dizer: a borda é muleta, eu preciso tirar ela da minha frente. Se eu estou pensando como propósito, se eu estou pensando como objetivo algo que seja uma natação de longa distância, por exemplo, ou nadar a longas distâncias, não existe borda em longas distâncias. Portanto, é uma coisa que eu preciso tirar da minha mente, que eu preciso eliminar da minha mente. É que assim, evidentemente que isso não foi fácil inicialmente, evidentemente que isso daí tomou bastante tempo, até que eu comecei a preparar o meu corpo para dizer: olha, a gente tem que seguir, isso daqui é muleta, você não precisa disso, simplesmente vai e deixa a coisa rolar. Aí o que acontece é que nosso cérebro, quando ele está em ação, ele é craque em criar todas as muletas, todas as âncoras que você imaginar para deixar você quietinho, para deixar você na lei do mínimo esforço, e que você não precise gastar tanta energia, porque pode ser que você precise dali para frente. Então, Edmar, cara, você é sensacional, e assim, isso a gente precisa aprender a identificar essas muletas, né, essas âncoras que nós temos aqui na nossa vida, e como elas chegam, e da mesma forma a gente tem que combatê-las. O segundo anjo que eu encontrei foi aquela senhora que começou a nadar de atravessado lá na piscina, então a gente precisava tomar cuidado lá de vez em quando para a gente não se bater ali a hora que estava cruzando um ali pela frente do outro. E ela percebeu no momento da minha natação que o que eu fazia, muito embora num nível menor, que eu dava ainda uma parada para respirar, porque eu já não estava aguentando, porque estava muito cansado. E aí ela falou para mim assim: não para, não para, não para, não para. Esse conceito, ele é poderoso, sabe? Então você precisa se manter em movimento, você não pode parar. Ignora as outras coisas, tira do psicológico, arranca as âncoras, quebra as muletas, quebra as correntes e deixa o processo andar. Então ela foi fundamental para mim assim, porque ela disse: meu, não desista. Vai em frente, continua nadando.
pula na água porque você vai se mexer. Então não pare, segue em frente. Esse daí foi o meu segundo anjo. E o que é fundamental, o que é importante aqui é que nenhum deles, então quando eu pego o Edmar e depois eu pego essa senhora, muito embora eles não soubessem qual é o meu plano, qual é o meu propósito, o que eu quero fazer, o que eu estou buscando ali assim, eles atuaram como coaches, porque eles identificaram um problema na jornada, um problema no processo e mostraram para mim, ó, você tem esse problema aqui que que você precisa melhorar, você tem que seguir. Então, tira a borda da cabeça, tira a muleta da cabeça, tira a âncora da cabeça e não para, vai em frente, segue o seu caminho. E aí, deve fazer umas 3 ou 4 semanas, eu encontrei um outro, que é o da dupla, nossa, os caras nadam muito, eu acho que eles são muito bons assim, e eu aprecio ver esse pessoal nadar. Para chegar no nível deles, realmente é algo assim que isso está no meu radar, né? E eu vou chegar lá. E eu sei que numa hora que eu estava fazendo o meu processo de natação, aí já diminuindo a quantidade de tempo de parada, então sei lá, eu nadava 150 ou 200 metros, tinha que parar 10 segundos, 15 segundos para respirar, então já estava um pouquinho melhor isso daqui e parando menos tempo, né? Então a senhora ela falou, olha, começa contando até 15 a cada parada, depois você conta até 10. Então foi para regredir o tempo de parada que você tinha em cada borda. Aí eu saí da piscina, estava ali tirando o excesso de água já para ir para o vestiário, e um deles lá dessa dupla, ele saiu ali para conversar, e foi muito interessante porque ele pegou e falou assim, desse jeito, olha, você me desculpe falar com você sobre isso daqui, tem gente que realmente não gosta que a gente converse sobre estas coisas, mas eu quero falar para você o seguinte, que você, na sua parte aérea da sua abraçada, a hora que seu braço está do lado de fora, você está colocando muita força, né? Você tá se desgastando demais aqui, você não precisa se desgastar tanto aqui assim. E, nossa, foi um negócio maluco, porque eu falei, gente, mas como é que ele sabe disso? Como é que é possível ele saber disso, daqui o que tá acontecendo na minha abraçada, na parte externa, né? Na parte aérea da abraçada aqui, como é que ele sabe que eu tô colocando tanta força? E a força tem que estar embaixo, não tem que estar em cima. Em cima é a área de descanso. Então ele pegou e falou, olha, aí é para você descansar, é a hora que você tirou o braço para fora da água, você deixa ele fluir, você vai respirar e aí você entra dentro da água. Quando você colocou a sua mão dentro da água, então você começa a puxada. Ela tem que ser progressiva, inicialmente ela vai devagar até a hora que você está o antebraço apontado para baixo junto com os seus dedos, e aí então você coloca toda a força, que é a hora que você vai ter maior capacidade de arrasto para fazer isso acontecer. Daí vem a experiência do mentor. Esse cara é um mentor, né? Esse rapaz, e aí ele falou assim, olha, eu já nado há muitos anos, nado desde criança, então para mim já é um movimento natural. A experiência, ela incorpora o seu processo de natação, então aquilo já é natural para você, é uma coisa natural, não é processo, é natural. Então ele já sabia, o corpo já estava tão habituado à forma com que ele tinha que fazer a abraçada, que a coisa funcionava e funcionava bem. E ele tinha esse olhar clínico, né, de ver aquela pessoa que estava ali apanhando para fazer as coisas, eu estava apanhando ali para fazer uma coisa boa, me cansando, que era um horror assim, e ele percebeu isso, e num lampejo de generosidade, de humildade, de colocar o conhecimento dele, né, aquilo que ele tinha a meu favor para trabalhar para mim, foi algo impressionante, porque ele pegou e deu essa dica, ele falou, faz assim, tira o braço d'água,
mas deixa o braço leve, leva ele para frente, então você vai estar com todo o movimento no ombro, leva ele para frente, mergulha, e aí você começa a colocar força. Porque quando você tensiona o seu braço na parte externa, você gasta muita energia. E aí a energia que você teria para puxar água, para dar a pernada, aonde que ela está indo embora para um lugar que ela não deveria, onde eu não deveria gastar energia. E você já encontrou muitos coaches ou mentores na sua vida? O que eles te ensinaram? O que eles mostraram para você? Você tem a humildade de ouvir as pessoas quando elas querem comentar alguma coisa com você, para ver se elas te ajudam a fazer o processo melhor? Ou então, por que não procurar essas pessoas para elas te darem algumas dicas, para te trazerem informações relevantes aí para você fazer mais e fazer melhor? Então, você precisa ouvir esse vídeo, né? Você precisa olhar de novo esse vídeo aqui, prestar com atenção, porque essas chaves que eu passei para vocês agora, elas são poderosas. Aliás, são várias chaves que tem aqui, elas são poderosíssimas. Então a gente falou sobre desgastar energia ou queimar energia onde não é necessário, o fato da gente ser humilde, de procurar aquelas pessoas que sabem mais do que a gente, nós entendermos que nós não somos perfeitos e podemos melhorar em muitas coisas, e dar ouvidos para aquelas pessoas que eventualmente chegam, independente da hierarquia delas, né, ou da escala delas dentro da nossa sociedade, que elas podem trazer coisas muito interessantes, coisas muito importantes para a gente. Pegou a chave? Fiquem com Deus.